Prato da Casa. Olá e bem-vindos ao Prato da Casa. Eu sou o Chris Freitas e hoje vamos fazer bolos leves. Uns bolos típicos da Ilha de São Miguel, principalmente da freguesia das Furnas. Os bolos, como qualquer massa cevada, começa com um leite aquecido e um pouco de manteiga. Então vamos a isso. Tenho aqui um tacho, vou aquecer em um lume baixinho e vou adicionar imediatamente o leite. Queremos só aquecer o leite o suficiente para derreter a manteiga dentro do leite. Para essa receita é preciso 3 copos de leite e meio copo de manteiga. Vai sempre misturando a manteiga para deixar a manteiga derreter dentro do leite. Enquanto os bolos leves são chamados por bolo, são pão. E como qualquer pão, o pão começa com o fermento e o fermento tem que ser bem feito, senão não vai levedar. Então temos aqui 2 colheres de sopa de fermento, 2 colheres de sopa de farinha e temos 1 colher de chá de açúcar e meio copo de água. Primeiro, metemos o fermento na tigela, depois adicionamos a farinha e metemos o açúcar. E logo a seguir metemos a água. Convém que a água esteja morna, não muito quente, porque não queremos ferver nem cozer o fermento, mas queremos criar um ambiente morno. E depois, pode fazer com a colher, mas eu gosto de fazer com a mão, é desmanchar o fermento dentro da farinha e fazer quase uma lama. Convém deixar mais ou menos 15 minutos, mas quando o fermento estiver pronto, vamos ver que o líquido vai devorar também. Ora bem, agora com o nosso fermento já pronto a trabalhar, vamos começar com os ingredientes secos. Colocamos aqui a farinha, e temos aqui 10 copos e meio. Depois adicionamos o açúcar, que é 2 copos de açúcar, e 1 colher de chá de sal. Misturamos isso à mão, só para caldear os ingredientes todos. E depois adicionamos o fermento. Começamos já a misturar tudo. Nessa altura, vamos adicionar já os ovos. Eu costumo fazer uma covinha aqui no lado para meter os ovos. E podem ser direitos dentro da tigela. 3 ovos. E começamos a mexer a farinha com os ovos. Claro que a farinha ainda vai estar seca. Essa massa tanto vai ainda mais ingredientes. E agora adicionamos o leite com a manteiga. Como já está descansado, não está muito quente. Está mais ou menos choque. Metes um bocadinho de cada vez. Pia juntando a nossa massa. Há quem mete a manteiga não derretida dentro da farinha. E pode ser, mas eu acho que quando está derretida, mistura-se melhor e não fica em bolas de manteiga dentro da massa. Para atender, então dá uns sucos. Levanta essa massa e depois bate-se. Agora não há tempo certo para bater a massa, mas isso tem que chegar a um ponto que já não se vê a farinha e que esteja tudo bem misturado. A massa já está bem trabalhada. Agora vou deixá-la descansar um bocadinho. Depois deixei a massa descansar mais ou menos meia hora e agora vou dar a mão de novo e vou amassar mais um bocadinho. Assim a massa está mais descansada, não está a colar tanto nos dedos, como é óbvio. Isso faz para mais ou menos uns 5 minutos. E depois vamos deixá-la descansar de novo. Tá, a nossa massa está a ficar uma linda. Está tudo bem junta.
Cola um pouco nos dedos, mas isso é o menos. Não queremos uma massa seca. É muito importante que não temos uma massa seca, senão depois os bolos vão ficar ranquejados. Finalmente, vamos tapá-la de novo. E agora ela fica a descansar mais ou menos entre 1 hora, 1 hora e meia, até dobrar em tamanho e está pronta a ser trabalhada. A nossa massa está bem alevedada e está pronta a tender, quer dizer, está pronta a separar em bolinhos. Essa receita mais ou menos dá para 20 a 24, 2 dúzias de bolos leves. Agora, em primeiro lugar, vamos começar a untar a nossa mesa com um bocadinho de farinha. E serve já para também untar os bolos. E vamos não colar na mesa ou na bancada. Pegamos um bocadinho de massa na mão. Mais ou menos este tamanho assim. E nas nossas mãos, que vêm de serem untados com um bocadinho de farinha para ajudar nesse processo, formamos umas bolas. E isso é que vai decidir o tamanho dos nossos pães. Agora, o pão vai crescer ao menos a dobrar. E podemos formar as bolas do tamanho que queremos fazer pães. Eu não gosto muito grande nem muito pequenino, então faço mais ou menos desse tamanho. Depois pego na bola e meto assim. E viro. E fica ali. E esse processo vai ser repetido até acabar a massa toda. E estamos a terminar. Está a ver que deu mais ou menos uns 20 bolos. O tamanho dos bolos. Agora, antes de tapar os bolos, que vamos deixar descansar os bolos ao menos para meia hora, vamos só amassar um bocadinho para dar aquele aspecto redondo do que é um bolo leve. E agora vamos tapar isso para eles não secar e vamos deixar os bolos descansar ao menos meia hora antes de começar a grelhar. Os bolos leves já estão aqui descansadinhos e prontos a ser grelhados. A gente vamos fazer isso numa frigideira. Então, pegamos num bolo e metemos assim. Muito simples. Amassar o bolo antes de meter na frigideira e deitar o bolo. Conforme vai-se assando ou grelhando os bolos, convém ir vendo. Este já está meio cozidinho, mas ainda não está a ponto, vai ficar mais uns minutos. E os bolos são virados só uma vez. A farinha no bolo, o que faz é não deixa o bolo colar, mas também não deixa o bolo queimar. Então, fazer os bolos leves não há tempo. Conforme o calor da frigideira, às vezes demora mais tempo, outras vezes demora menos tempo, mas mais ou menos 5 minutinhos e estão prontos a virar. Um bolo ótimo, não tem que ser comido logo no primeiro dia, podem guardar, até por acaso podem congelar. Bolos leves. Podem comer assim, podem encher, ou, aliás, guardar para outro dia. Fofinhos e doces. Uma delícia.